O vídeo de hoje ele é um pouco mais de blau, assim, é muito coisa que eu tenho pra falar e ela me dispersa assim umas coisas das outras e, sei lá, meio sobre tempo, relacionamento, pessoas e por aí vai. A coisa toda sobre tempo. Gostaria de começar falando sobre uma história antiga, mais ou menos de Buda, em que Buda pergunta aos seus discípulos quanto tempo lhes resta. E um dos discípulos fala que é um ano, o outro fala que é um mês, o outro fala que é uma semana, o outro fala que é um dia. E Buda olha para todos eles e fala que eles estão errados. E o discípulo que acerta é o discípulo que fala: eu tenho uma piscada de olho. E o Buda fala: você tá certo, é isso aí. Você tá vivo quando seu olho tá aberto e já piscou, sei lá, já não é garantia. E eu puxo isso um pouco na minha vida. E será que o tempo que nos resta é realmente o tempo que a gente só piscou e acabou? Eu não sou tão fatalista a esse ponto de achar que eu só tenho a última piscada. E eu gostaria de ir um pouco mais longe. Por exemplo, eu tenho 24 anos. Isso quer dizer que eu já vivi em vida 24 anos. E o que eu deveria considerar vida é o que eu fico pensando. Por exemplo, eu comecei a tentar ter sonhos lúcidos recentemente. E eu comecei a notar que dentro do meu sonho lúcido eu consigo ter memórias de mais tempo do que eu estava lá. Ou seja, dentro do meu sonho de 6 horas, eu tenho memórias de 50 dias atrás no mundo dos sonhos. O que é estranho, o que não faz um pingo de sentido, porque eu não vivia lá há 50 dias. Mas eu tenho essas memórias. E o que acontece é que você começa a se questionar quanto tempo você lembra o que é relevante para você de fato. Eu tava pensando sobre isso esses dias e eu decidi estabelecer esse tempo pra mim, mesmo que ele seja, sabe, um dado tirado da orelha, não seja 100% real, 100% verdadeiro e coisa assim, ou comprovado pela ciência ou algum grande estudo. Eu resolvi tirar pra mim que o que importa de vida que eu vivi é um mês. Um mês. Os últimos 30 dias, 45 dias por aí, é o que importa, é o que eu vivi e é o que eu tenho que estudar como melhorar, de certa maneira. E qual o grande exercício que eu tirei disso e por que eu escolhi um mês? É que basicamente eu já vivi 24 anos. Eu estaria ignorando 23,9 anos por aí da minha vida. E por que eu fiz isso? É simplesmente porque é o que as pessoas lembram, assim dizendo. Isso dizendo que elas estão lembrando ainda muito bem. Por exemplo, a maioria dos nossos dias a gente vive isso de uma maneira muito automatizada. A gente não presta muita atenção no que a gente está fazendo. A gente age de uma maneira, vou dizer assim, bem genérica. A gente não pensa muito sobre nossos atos. A gente coloca no piloto automático, acorda, vai trabalhar, vai fazer nossas tarefas, vai estudar, ou então, sei lá, vai cuidar dos nossos filhos, vai fazer o almoço para nossos filhos, ou coisa assim. E a gente não saca que o nosso tempo tá passando, ele não volta, e a gente não tá aproveitando ele do jeito que a gente gostaria muito de aproveitar. E do jeito que não, sei lá, deixaria a gente arrependido de ter usado ele de uma maneira tão vã. É bem bizarro isso, e eu comecei a notar que se você parar pra pensar o que você fez na sua semana passada, você vai, sei lá, jogar pra cima mais ou menos qual é a sua rotina normal. Por exemplo, se eu falar onde você tava 9 horas na terça-feira da semana passada, você vai jogar pra cima e vai pensar o que você normalmente faz nas terças-feiras, nas 9 horas de todas as semanas da sua vida. Vai pensar, eu acho que eu tava no trabalho, eu acho que eu tava no trânsito, algo assim. Você não lembra exatamente o que você viveu mesmo na semana passada. Então eu tiro esse lance de um mês, porque se eu não lembro muito bem o que eu vivi nem na semana passada, não vai ser em 4 anos. Se você fizer uma pergunta onde você estava na noite de 10 de setembro de 2014, eu vou falar, não faço ideia. Porra, era 10 de setembro de 2014, não tem como eu saber. Então eu tirei disso de um mês, porque um mês é até onde mais ou menos a memória das pessoas consegue ir numa facilidade assim, mais fácil, dar uma viajada e ver o que aconteceu mesmo, o que não aconteceu, checar fatos. Claro, é lógico que você lembra de eventos marcantes da sua vida, algum evento especial. Por exemplo, vamos supor que você, alguma vez na sua vida, você fez uma excelente apresentação de trabalho na escola e foi aplaudido de pé pela turma inteira. Claro que talvez você se lembre disso, algum momento bem célebre ou algum trauma, você vai ter uma facilidade de lembrar disso e associar as datas exatas, os anos exatos que você tinha quando isso aconteceu. Mas é aquilo que é exceção, vamos dizer assim, é o momento bem específico, é um momento bem fechado, em que nem todo mundo vai lembrar daquilo com a mesma importância que você. Algumas pessoas, certamente, isso é bonito até, que elas têm alguma paixão com a sua existência, você é importante para alguém. E essas pessoas têm muitas datas que ela lembra porque você estava lá com ela. Isso é bonito pra cacete. Mas você não pode se basear nisso porque, vamos supor, você deve lidar com mais ou menos umas 50 até 400 pessoas aí no seu dia a dia, ou
na sua rotina, vamos dizer assim, que ela é bem movimentada mesmo, mas apenas 3 ou 4 ou 5 pessoas é as que realmente considera que guarda boas memórias delas com você. Então esses 30 dias que eu estabeleci é isso. É 30 dias pra eu pensar como é que eu tô vivendo e o que vai acontecer se eu continuar vivendo dessa maneira todo o resto da minha vida, sabe? Será que eu tô sendo muito gente boa com a minha família, com as pessoas ao meu redor, com a pessoa que eu moro junto? Será que eu tô sendo uma pessoa que tá fazendo diferença pra ela? Será que eu tô sendo cordial com ela? Será que eu tô dividindo os momentos como eu poderia ter dividido, como eu gostaria de ter dividido? Será que eu tô contando tudo que eu gostaria de estar contando, discutindo o que eu gostaria de estar discutindo, ouvindo mesmo o que ela tem pra me dizer, perguntando melhor sobre como ela se sente? Eu tô fazendo esse trabalho. Por que esse lance todo? Esse lance todo é porque, sabe, objetos são só objetos. E a gente passa muito tempo com objetos. A gente não percebe isso. A gente passa muito tempo com o nosso carro. A gente passa muito tempo com o nosso smartphone. A gente passa muito tempo com o nosso computador, com a nossa TV, com a nossa Netflix e coisas assim. Isso, vou dizer assim, não que ele não nos dê nada, que eles nos dá, de certa maneira, conforto, nos traz diversão, divertimento, mas de satisfação, vou dizer assim, de crescimento, desenvolvimento pessoal, o que essas ferramentas podem nos dar é muito limitado, é muito pequeno, não vai trazer, assim, de certa maneira, um grande ganho, não vai nos trazer uma satisfação. Quando, por exemplo, você passar, vamos supor que você negligencie por uma vida inteira a criação do seu filho e você chega aos seus momentos finais e os seus momentos finais, vamos dizer assim, que você vê que você está numa doença, está entrevado na cama com câncer e que seu filho já é adulto agora e você começa a ver quanto tempo você ficou assistindo Netflix, quanto tempo você ficou, sei lá, vendo alguma bobeja aqui no YouTube mesmo. Você começa a ver que, porra, você queria ter usado seu tempo de uma maneira diferente e você não fez isso. Enfim, é uma coisa muito dolorosa. Eu levo isso na reflexão da minha vida para pensar bastante se eu tô gastando a minha vida da maneira que eu mais gostaria de estar. Hoje eu pensei sobre isso e a resposta é: cara, eu preciso melhorar muito. Eu preciso comer muito arroz com feijão para ser a pessoa que, sabe, eu vou ter paz. Quando eu pensar sobre isso, eu vou ter paz e eu vou querer continuar nesse mundo porque eu fiz um bom trabalho. É o tipo de coisa que entra na minha cabeça, porque objetos passam. Por mais que você tenha super orgulho do seu super carro, existem 50 mil super carros como o seu e 50 mil caras super orgulhosos do carro dele. E vai acontecer de um dia, daqui a uns 30 anos, as pessoas zombarem do seu super carro porque ele é muito ultrapassado, porque a tecnologia dele é idiota, ou então porque ele consome muita energia que não deveria consumir. E daqui a, sei lá, coloca 30 séculos aí pra frente de raça humana e você fala: nossa, humanos usavam carros, os humanos eram apegados ao planeta, como assim? Olha só esse novo planeta que a gente descobriu recentemente. Nossa, que galera retardada. Enfim, todo o tipo de reprovação que vem quando você se apega a esse tipo de coisa. Mas eu não consigo imaginar reprovação alguma por as pessoas performarem de uma maneira satisfatória com as famílias delas ou com as pessoas em que elas tinham que lidar diariamente, por serem boas pessoas, por serem pessoas de valor, de uma moral, por serem pessoas que tratam bem. Eu nunca vi ninguém conseguir reclamar disso ou falar que isso era pura idiotice. É o tipo de reflexão que eu trago, de que na vida a gente tem algumas prioridades, tem que estabelecer prioridades para conseguir caminhar de alguma maneira, e que, sei lá, é o jeito que eu trato isso. A prioridade maior sobre o meu próprio desenvolvimento, as minhas próprias metas, meus próximos objetivos, meus próprios sonhos. Isso é muito importante para mim. Eu diria que algo como 60%. Se alguma coisa vier a rivalizar isso, eu tenho que excluir essa outra coisa, porque ela está me atrapalhando. Porque eu imagino que a sua vida, nesse mundo, ela é muito única. Você que está assistindo esse vídeo, eu torço realmente para que você alcance seus sonhos, porque isso é a maior coisa que você pode fazer por si mesmo nesse mundo. E que você não deveria sacrificar seus sonhos ou, sei lá, seus objetivos por ninguém, porque ninguém conseguirá te devolver isso de alguma maneira. Os sonhos que a gente traz com a gente, a nossa própria realização, é algo que ninguém vai conseguir entender como eles são importantes para você. Nem você mesmo, às vezes, consegue entender o que exatamente levou a ter esse desejo, esse grande sonho, essa grande vontade, esse tipo de coisa. E ninguém consegue entender isso perfeitamente. E não vai ser ninguém que, mesmo que te estude, que analise suas ações, ou que estude sua vida mesmo, sabe, sua vida completa. Vamos supor que você, sei lá, alguém no futuro tem esse interesse, ele não vai entender o que te levou àquilo, ou quais são as memórias, os traumas, as coisas que você ouviu, as coisas que você sentiu,
ninguém vai entender isso perfeitamente. Então, entender que ninguém vai entender você é um princípio fundamental para você entender que a sua vida importa muito, muito mesmo para você, que você tem que fazer o máximo por isso. Eu diria que outra grande parcela dos 40% restante é sobre como lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que interagem com a gente diariamente, as pessoas que estão aí nos ajudando, nos apoiando, até nos atrapalhando. Como que a gente está aí, de certa maneira, dando a importância que elas têm, porque as pessoas são importantes, sentimentos é o que importa, é o que eu diria que nunca vai desaparecer, assim dizendo. É algo que uma vez conquistado, ele se estabelece, ele fica por muito tempo. Esse podcast é meio assim, é meio sobre reconsideração, sobre você parar, refletir um pouco, pensar, ver, sabe, se você tá agindo certo, se você não tá, ou então reavaliar se existe mesmo realmente como agir certo na sua situação que você tá atualmente. Pensar, cara, eu não desejo arrependimento pra ninguém, sabe, nem pra mim, nem pra ninguém. Por mim, todo mundo era feliz pra caralho, aí milionário pra caralho. Por mim era assim, e não, por favor, não acredite que tipo assim, eu não tenho interesses materiais, não sei o que. Não sou esse cara aí super desenvolvido, super foda e coisa e tal. Não, eu tenho meus interesses, eu acredito muito aí que uns 1 milhão iria me fazer muito bem, mas a gente tem que ter em mente que as coisas que realmente importam, muitas das vezes a gente tá distraído e elas estão passando, e a gente não tá sacando que elas estão passando. Então esse podcast é mais sobre isso. Reflete, pensa, tira um tempo. É isso aí, galera. Falou.